Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho da tarde deste sábado. Sintam-se todos acolhidos. Que possamos encontrar aqui nessa tarde que nós viemos buscar, fazer uma permuta de vibrações e que ao sair daqui nós possamos retornar melhores para os nossos lares do que quando aqui chegamos. Antes de começarmos o nosso trabalho, temos alguns avisos. Nós temos trabalho público, que nem esse aqui na proposta de palestra, todos os sábados, nas terças-feiras à noite também. As pessoas ainda não estão muito habituadas, mas nas terças-feiras às 8 horas também temos palestras. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos um trabalho público no formato de reunião dialogada. Então, é uma oportunidade que a gente tem de conversar, de trazer as nossas dúvidas, de fazer perguntas, tá? É um trabalho público onde é possibilitado a gente conversar. Aqui na palestra a gente fica mais numa posição de ouvinte apenas, Então estão todos convidados a participar dessas atividades. Também temos vários grupos de estudos em vários dias. Temos na quinta, temos na quarta, temos no sábado. Quem se interessa em conhecer mais sobre a doutrina espírita está convidado a participar de algum grupo de estudos também. A gente já está chegando ao final do ano, mas temos mais um mês e pouco ainda, podem entrar tranquilamente. E assim, então, agradecidos, vamos, nesse momento, procurarmos tranquilizar os nossos pensamentos, nos harmonizando com a espiritualidade amiga desta casa, rogando a Deus, a Jesus Cristo, aos espíritos amigos que nos acompanham nesse trabalho, que possamos, durante a tarde de hoje, nos conectarmos com esta espiritualidade, recebendo tudo aquilo que nós precisamos para nos sentirmos melhor, para acalmarmos os nossos corações, tranquilizando os nossos pensamentos e as nossas emoções. Somos agradecidos, Pai, por podermos estar aqui nesse ambiente. E em Teu nome, em nome de Jesus Cristo e da equipe espiritual, pedimos permissão para que possamos dar por aberto o trabalho da tarde de hoje. Antes de passar a palavra para o Alessandro, pedimos que deixem os seus celulares, por favor, no modo silencioso. Muito obrigada. E com o Alessandro, nosso trabalhador aqui da nossa casa, que vai nos conduzir no trabalho hoje. Obrigado, Jane. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos acompanham pelas mídias sociais também. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos desenvolver um tema que a gente chama de o caminho do esforço. O caminho do esforço. O caminho do esforço pessoal. O que motiva a gente desenvolver esse tema é uma passagem lá no Evangelho de Mateus, em que Jesus foi perguntado, sobre qual era o caminho da salvação. E aqui uma peculiaridade nessa pergunta, quando perguntam para Jesus qual é o caminho da salvação, esse tema o caminho da salvação, porque na época aquele povo, ou a religião daquele povo, dava duas possibilidades: a de uma única existência, no final da qual, após o julgamento, o indivíduo iria para o paraíso ou iria para o inferno. Então, essa observação é importante a gente fazer, porque todos sabem que a proposta da doutrina espírita, ou o que nos ensina e nos mostra a doutrina espírita, é a pluralidade das existências, não uma única existência. E então, essa pergunta, com o nosso entendimento hoje, após o esclarecimento dos espíritos sobre essa questão
da nossa existência como um espírito imortal poderia ser um pouquinho diferente. Não perguntar simplesmente o caminho da salvação, mas qual o caminho para a nossa evolução, para a nossa evolução espiritual. Mas na questão então histórica, vamos dizer assim, que nos narra Mateus, é perguntado a Jesus qual o caminho da salvação, e ele responde de uma forma simbólica, de uma forma figurada, como ele costumava responder, dizendo assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que nela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que a ela conduz, e a quão poucos a encontram. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a luz da doutrina espírita. Vamos interpretar o que vem a ser essa larga porta da perdição e qual é a porta estreita que Jesus nos fala. Então primeiro vamos fazer uma analogia assim. Todo projeto, todo empreendimento que se tem a intenção de fazer precisa de um planejamento. Concordam comigo? Tudo que a gente vai fazer precisa de um planejamento, né? É preciso, além desse planejamento, para pôr em prática, se precisa de uma estratégia. Periodicamente tem que fazer uma avaliação se aquele projeto está dando certo para que ele tenha sucesso, né? É assim nas empresas, seja uma empresa pequena, seja uma grande corporação, seja uma empresa familiar, uma empresa caseira, né? Qualquer coisa que eu, em vez de fazer na minha casa para mim ganhar um dinheirinho a mais, né? Eu também preciso de um planejamento para desenvolver aquele meu projeto para que ele dê lucro, né? Caso contrário, se a gente não tiver controle sobre aquilo que se faz, a gente não vai ter lucro, nosso trabalho não vai ser sustentável. Então, todo projeto precisa de planejamento, precisa de controle, precisa ser avaliado periodicamente para ver se está dando certo. Agora, trazendo para a nossa vida pessoal, os nossos planos de vida, os nossos projetos de vida também precisam de planejamento, né? É verdade que nem sempre a gente planeja tudo. Às vezes a gente é um pouco relapso nesse aspecto, a gente não planeja tudo, né? Mas seria muito bom se nos nossos planos de vida a gente tivesse um projeto, soubesse como executá-lo e fosse monitorando para ver se a gente está no caminho certo, né? Então assim é em tudo na vida, né? É nos estudos, é para conseguir um emprego, é para fazer a aquisição da nossa casa, do nosso carro, dos nossos bens materiais, enfim, né? Casamento, vida em família, filhos, tudo precisa ser bem planejado, precisa ser bem projetado, né? Senão a gente pode ter problemas, né? Preparação para aposentadoria, para velhice, também é uma coisa que se faz a longo prazo. A gente, quando é jovem, né, a gente às vezes não pensa nisso, né? E aí quando chega na hora da aposentadoria, o camarada se aposenta e aí vai para casa, e agora o que eu vou fazer? Estou acostumado a sair todo dia de casa para trabalhar, agora estou perdido, não sei o que eu vou fazer. Muita gente entra em depressão por causa disso, porque não houve uma preparação para aquele momento, tá? Então, ter projeto e se preparar para as coisas é importante para a nossa vida. E por que não preparar para desencarnar também? Embora a gente não saiba o dia que isso vai acontecer, mas é importante também a gente ter esta consciência de se preparar que um dia a nossa vida vai terminar. E a gente tem que estar preparado para isso, a família tem que estar preparada para isso. Às vezes a gente vê alguns exemplos positivos e negativos sobre isso. Às vezes um membro da família
está com uma doença que não tem cura, né? Alguns se preparam bem para esse fim, a família se prepara para isso, quem vai partir, quem está doente, já no final já deixa a vida mais ou menos organizada para que a família depois não tenha dificuldades em lidar com essa questão material que é importante, e inventário, e casa, e carro, e conta bancária. Outros não se preparam para isso e a família fica sem saber o que vai fazer. Então, recentemente na nossa família eu tive um exemplo de uma pessoa que estava já na fase terminal da sua doença, mas que deixou tudo preparadinho para que quando viesse o momento do desencarne, a família não ficasse sem saber o que fazer. Então a família já sabia o que fazer com apartamento, com financiamento no banco, com seguro, né? Até a despedida lá no cemitério ele já deixou tudo pronto, inclusive com a música que ele queria que tocasse na despedida dele. Então é um belo exemplo de alguém que planeja até o desencarne, isso é positivo. Mas o que nos move para a conquista dos nossos objetivos? Tem duas virtudes fundamentais, né? Que é vontade e disciplina. Sem força de vontade, sem disciplina para executar aquilo que a gente projetou, a gente não vai a lugar nenhum. E aliada a essas duas virtudes, temos também a coragem e a persistência. Coragem que é que nos move, né? E a persistência é o que faz também que a gente persiga aquele objetivo. Às vezes não é na primeira tentativa que a gente consegue alcançar o nosso objetivo. A gente vê isso. A minha filha, por exemplo, fez vestibular, fez o Enem a primeira vez e rodou, né? Não foi bem no Enem, não conseguiu passar. Aí passou o resto do outro ano seguinte estudando, se dedicando, né? E com persistência, na segunda vez que ela fez o Enem, passou e passou com folga, passou bem. Então, o que faz isso? É a persistência, é a coragem, é a vontade de enfrentar as coisas. Porque nós somos espíritos imortais. E se nós estamos encarnados nesse plano, já houve um planejamento para esse nosso reencarne. Quando nós estávamos no mundo espiritual, foi feito junto com os nossos mentores espirituais, os espíritos superiores, um planejamento para essa nossa encarnação, de modo que a gente vem no nosso subconsciente sabendo da nossa missão atual neste plano, nesta vida. Nos cabe buscar qual é essa missão, porque como é apagada a nossa memória quando a gente reencarna, é apagada a memória das vidas anteriores, né? Mas fica gravado lá dentro do nosso subconsciente, e nós temos que usar mecanismos para buscar isso e descobrir qual é a minha missão nesta vida, qual é o meu objetivo nesta vida. Mas acontece que há alguns entraves que às vezes nos desviam desse caminho, e a gente acaba caindo por aquela porta larga, como se refere Jesus, né? Estamos encarnados num mundo de provas e expiações, onde a materialidade é muito forte, onde predomina o mal, e essa materialidade ela acaba meio que nos seduzindo, e nós caímos nesses prazeres da materialidade, e isso nos desvia de ir com mais profundidade para descobrir quem somos e o que nós estamos fazendo aqui. E esses prazeres materiais nos iludem, porque nós entendemos que esses prazeres materiais que nos trazem felicidade, né, eles acabam nos iludindo. Nós acreditamos que a felicidade está só ali e esquecemos de procurar a felicidade que está lá dentro de nós,
que é a realização do nosso projeto, a qual estamos programados para essa vida. Então a gente não se dá conta da finitude das coisas materiais. Por isso que às vezes a gente acredita que a felicidade está só na materialidade, está só em ter, né? Está só em cuidar da nossa beleza externa, que a felicidade está só na reunião com os amigos. É claro, a felicidade está na reunião com os amigos, isso é importante, mas não é só isso. Há algo mais por trás. E os espíritos superiores nos dizem que a felicidade, na verdade, ela é a nossa paz de consciência. Essa é que é a verdadeira felicidade. O resto tudo são momentos felizes que são passageiros e são finitos. Agora, o que nos traz a felicidade verdadeira é a nossa paz de consciência. Paz de consciência conosco mesmo, de saber que nós estamos buscando o compromisso a qual nós firmamos para esta vida, e a paz que eu construo com aqueles que estão à minha volta, com meus irmãos. Essa é a verdadeira paz de consciência. Então, o que se torna importante para a vida do espírito, aquele que entende que é um espírito material, são as aquisições intelectuais e as aquisições morais que nós fazemos na busca por tornar-se um espírito puro, ou o mais próximo possível à perfeição divina. Essas são as aquisições que são as aquisições eternas, e é isso que a gente vai levar para as nossas vidas posteriores. O resto, tudo mais, fica aqui, inclusive esse corpo. O espírito de Júlia Biliar, numa psicografia da Janete Azambuja, trabalhadora aqui dessa casa, no livro Nos Passos do Mestre, ela fala no livro que nós estamos encarnados na Terra porque precisamos cumprir tarefas que serão necessárias para a nossa evolução espiritual. Então, conforme eu havia dito anteriormente, nós viemos com essa programação para ser desenvolvida aqui na Terra. E é uma responsabilidade muito grande, porque a gente firmou essa responsabilidade antes de encarnar. E quando nós desencarnarmos, nós vamos precisar prestar contas do que a gente fez, do que a gente conseguiu executar. A gente vai precisar prestar conta para a nossa consciência, para nós mesmos, porque aí, desencarnados, livres da materialidade que nos ilude, que nos distrai, aí a gente consegue enxergar o nosso verdadeiro eu, e então a gente presta contas para a nossa consciência mesmo, para nós mesmos. E aqueles espíritos mais rebeldes que não conseguem ou não querem nem prestar conta para si mesmos, aí eles têm que prestar contas para Deus, para o Criador. Eles também serão julgados segundo as suas obras. Então a gente é julgado ou pela nossa consciência mesmo, ou se a gente se rebelar e não quiser aceitar, os espíritos superiores, em nome de Deus, vão nos auxiliar e nos levar a fazer esse julgamento. Uma coisa é certa, a gente não escapa de prestar contas do que nós fizemos da nossa vida. Mas na nossa vida nós temos ciclos a cumprir. Nossa vida ela é feita de ciclos, E a gente não pode pular etapas. Tem coisas que a gente tem que passar, não tem jeito. E como a nossa vida, como somos espíritos imortais, as nossas encarnações elas também são por ciclos. A cada ciclo que a gente reencarna, a gente vem com uma missão diferente. A cada ciclo a gente vem desenvolvendo ou mais a inteligência, ou mais a parte moral,
né? É difícil a gente desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes acontece isso, a gente vem com um foco mais desenvolver mais a parte intelectual, mais a parte de inteligência, né? Outras vezes a gente vai vir para desenvolver mais o aspecto moral. O fato é que as duas vão andando juntas, nem sempre ao mesmo tempo, mas vão caminhando as duas juntas. E é como num jogo, né? É como num jogo de computador, aqueles jogos que a gente faz no computador ou no celular, né? Que são várias fases, né? A gente não consegue passar por uma fase mais adiante se a gente não vencer as fases iniciais. Assim é a vida. Vou falar de novo da minha filha, ela deve estar adorando quando eu falo dela, mas é uma filha maravilhosa que eu tenho, graças a Deus. Mas quando ela estava fazendo o Enem, às vezes ela ficava meio brava, ficava indignada. Que droga, pai, que a gente tem que passar por isso, né? E eu dizia para ela: filha, são fases que a gente tem que passar. A vida é assim, é feita de fases. Essa é uma fase, a gente tem que se resignar, fazer a parte da gente e ir em frente, né? Então foi uma fase que passou, depois veio a fase de faculdade, hoje ela já está trabalhando, está muito bem, com a graça de Deus e de Jesus. Mas nesses ciclos nem sempre a gente tem sucesso, então a gente tem fracassos, tem os fracassos, tem as dores, né? E aí, mas para que Deus permite isso? Que Deus permite eu passar pelo sofrimento? Será que é preciso, né? É preciso. Os Espíritos também nos falam que é uma forma de testar justamente a nossa perseverança. É uma forma de testar, é uma prova, são as provas. Então os fracassos, as dores, né, fazem parte do nosso processo educativo, fazem parte do nosso processo evolutivo. E aí então a fé se torna imprescindível. A fé se torna importante porque é a fé que nos move, é a fé que nos sustenta, é a fé que vai nos trazer coragem, é a fé que alimenta a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. É a fé. Sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Jesus também dizia, né, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos mover montanhas. Outra fala alegórica de Jesus, né? Qual é as montanhas que Jesus dizia que a gente conseguiria mover com a nossa fé? Justamente as dificuldades e as nossas deficiências morais. Essas são as montanhas que a gente consegue transpor ou consegue mover com a nossa fé. E a fé, quando a gente tem fé, a gente também se resigna e tem confiança na amorosidade de Deus. E aí a gente não se revolta contra Deus. Quando vem a dificuldade, a nossa fé em Deus não permite com que a gente se revolte contra Deus, porque a gente tem a compreensão de que Ele é nosso Pai, justo, amoroso e quer para nós o melhor. Então tudo que nos acontece tem um motivo, e esse motivo é sempre para nos fazer evoluir, para nos fazer crescer, para nos fazer aprender. Mas na medida que a gente vai então conquistando os nossos objetivos, quando esse nosso projeto vai dando certo, a gente tem uma virtude que acende às vezes uma luzinha de alerta para nós, para segurar o nosso excesso de autoconfiança, que é a humildade. Então, se as coisas vão dando certo, a humildade também ela vem nos aliar para que esse excesso de confiança, que muitas vezes se transforma em orgulho e vaidade, não nos atrapalhe e não nos desvie da porta estreita e nos faça cair naquela porta larga. A Joana de Ângeles, ela fala muito da necessidade do autoconhecimento, né? Tem uma série de livros da Joana de Ângeles, que é a chamada série psicológica, e ali ela enfatiza muito a importância que a gente tem que dar ao autoconhecimento
e a tomada de consciência de nós mesmos. Ela diz que esses são fatores fundamentais para a conquista de si mesmo. E ela nos diz também que esse processo leva tempo. E a gente tem que compreender que esse processo todo de evolução, vamos ver, lembrando, o nosso objetivo maior qual é? Fomos criados simples e ignorantes e temos que evoluir para chegar à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nos tornarmos espíritos puros. Será que é numa encarnação que eu consigo fazer isso? Em 2? Ou em 3? Ou em 100? Ou talvez milhares? Então, a Joana de Ângeles nos diz que a gente tem que ter essa compreensão. Esse é um processo lento. E a compreensão de que é um processo lento, esse é um grande desafio também. Então, nós não precisamos nos angustiar e se desesperar, né? Para querer fazer tudo numa encarnação só. Não, calma, a gente tem que fazer o melhor possível, mas sabendo que esse é um processo lento. Como nada acontece por acaso na vida, eu estava escrevendo esse texto para trazer para vocês hoje, né? Que a gente traz tudo escrito aqui, né? Infelizmente eu não tenho tudo ainda na minha cabeça assim, para chegar aqui sem falar, sem ter alguma coisinha escrita. Eu tenho que escrever. Mas eu estava escrevendo, a minha esposa estava na sala do lado, vendo televisão, e aí começou a tocar uma música. E eu digo, olha, essa música deu certinho para entender que é um processo lento. É aquela música do Almir Sater, Tocando em Frente. Já prestaram atenção naquela música? Olha como ele começa dizendo: ando devagar porque já tive pressa. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Então ele já está traduzindo para nós aqui, é um espírito que já compreendeu isso, que não adianta correr, não adianta se preocupar em correr e querer fazer tudo numa tocada só. Não, vai devagar, vai com calma, né? E quando se compreende isso, ele diz, né? E levo esse sorriso porque já chorei demais. Ou seja, ele já se deu conta que já levou de uma forma, as vidas anteriores, de uma forma tão querendo fazer tudo, realizar tudo, e se frustrando e sofrendo porque não conseguiu. Agora ele já se deu conta que não adianta. Vai com calma e aproveita o caminho. Então, leva esse sorriso porque já chorei demais. Mas olha a consciência que ele transparece, né? Que só leva a certeza de que muito pouco ou sei ou nada sei. Ou seja, ele leva a consciência de que ele tem muito ainda para conquistar, né? Que bonito isso, né? E à medida que nós vamos evoluindo, então, nós, como diz a Joana de Ângeles, nós vamos adquirindo consciência de si mesmo, vamos adquirindo os valores éticos, morais necessários, e aí vamos aprendendo a discernir com mais clareza o bem do mal. E aí, com certeza, quando a gente tem essa clareza, a gente vai errando menos também. E errando menos, a gente sofre menos. Agora, isso é uma coisa que só depende de nós, só depende de cada um. Então, a execução desse projeto pessoal, já diz, né? É um projeto pessoal. Ninguém vai fazer por mim, é tudo comigo e eu tenho que prestar contas. Não tem jeito. Emmanuel, no livro Consolador, psicografia do Chico Xavier, ele afirma isso também, dizendo o seguinte: que não há fórmula mais elevada e mais bela que a do próprio esforço dentro da humildade, do amor, no ambiente de trabalho da Terra para a nossa evolução espiritual.
Então nós temos que passar por aqui, não tem jeito. Gostemos ou não, precisamos vencer essa fase. Mas Emmanuel, ele continua dizendo que não devemos nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez. Então, mais uma vez, um outro espírito superior vem e nos diz, né? Não é de uma vez só. Calma, calma, e fazer o que puder, o mais bem feito possível a cada oportunidade que nós temos. Porque dizem os espíritos superiores, né, que porque é muito maior o número de espíritos lá no mundo espiritual que quer e precisa encarnar do que aqueles que estão desencarnando. Então, essa oportunidade que a gente tem de estar encarnado aqui é uma oportunidade que precisa ser valorizada. E é por isso que a gente tem que procurar viver essa vida o melhor possível. Porque tem muitos querendo estar aqui no nosso lugar e ainda não chegou a vez deles. Jesus, né, quando diz, batei e a porta se abrirá, olha só o que Jesus diz, batei e a porta se abrirá. Mas os passos para chegar até essa porta, o esforço de bater na porta é nosso. A porta vai se abrir se eu me mover para isso. Então Jesus sempre ele vem com essa proposta no seu ensinamento de ação, nós precisamos agir. Quando ele diz assim, buscai e achareis, ele não está dizendo para nós, não, fica sentadinho, calma que as coisas vão chegar para ti. Não, Jesus diz, buscai e acharei, movimento, esforço, ação, e aí nós vamos conseguir concretizar os nosso projeto. Então a porta estreita que Jesus nos fala, ela é a conquista de si mesmo. É mais fácil não pensar isso, é mais fácil não pensar sobre isso. É mais fácil me ocorre uma outra música, me ocorre uma outra música, aquela deixa a vida me levar. É mais fácil deixar a vida levar, não pensar nisso. Mas aí nós estamos caindo naquela porta, na porta larga. Por isso Jesus disse, essa é a porta da perdição. A maioria ainda neste plano opta, ou consciente ou inconscientemente, pela porta larga. Por quê? Porque é mais fácil. O que tiver que acontecer, vai acontecer, deixa assim. Mas aí sofre. Não planeja as coisas, não planeja a vida, não planeja os filhos, não planeja a vida em família. E aí sofre. Porque para que sofrer? Se a gente pode planejar, né? E executar as coisas como tem que ser. Não se começa uma casa pelo telhado. A casa a gente começa pelo alicerce, né? Preparando o terreno. Estou vendo algumas pessoas aqui do ramo da construção, né? Eles sabem, né? Para levantar a casa, primeiro tem que preparar o terreno, fazer o alicerce, levantando as paredes, com um projeto bem feito. Não é pelo telhado, assim é a nossa vida. Essa é uma porta estreita, mas a escolha é nossa. E a Joana de Ângeles, ela fala, né, que a conquista de si mesmo, a qual está ao alcance de todos, mas tem que querer para ser, tem que esforçar-se para triunfar e tem que viver para jamais morrer. Continuando lá na música do Almir Sater, para encerrar, né? Tem um verso que diz: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Olha que legal. Ele fala em ir tocando em frente, mas não deixando a vida levar. Compreender a marcha. Compreender a marcha é tomar consciência de si mesmo, né? Então o verso diz: penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente.
Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Com isso, então, encerramos a nossa exposição de hoje, agradecendo a atenção, a paciência de todos e desejando que todos compreendam e se esforcem para continuar pela porta estreita. Que Jesus nos ilumine a todos. Muito obrigado. Agradecemos ao Alessandro esta reflexão tão interessante, né? E enquanto ele falava do Almir Sater, eu lembrava que eu vi uma entrevista do Almir Sater que ele falava de quando ele compôs essa música, né? Ele estava em uma reunião de amigos, um grupo de amigos, e veio um pensamento na cabeça dele, ele se retirou, foi para outro ambiente e voltou com a música pronta. Ele disse: eu fiz uma música. Então, claramente, ele teve uma inspiração para fazer essa música, que ela trata exatamente disso, da reencarnação, né? O que nós estamos fazendo aqui? Muito interessante essa associação, Alessandro. Vamos agora então para o segundo momento da nossa palestra, que é o momento do passe. Vamos pedir aos médiuns passistas que possam se posicionar. E enquanto isso, enquanto os médiuns estão em posição, vou pedir que vocês permaneçam nos seus lugares e que a gente só saia quando o trabalho for encerrado. Vamos nesse momento então elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus Cristo, aos amigos da espiritualidade, rogando que através das mãos desses trabalhadores que estão nos ministrando o passe, nós possamos receber todas aquelas energias e aquelas vibrações que são necessárias para o bem-estar do nosso espírito e para a saúde do nosso corpo físico. Que através desse passe, Pai, possamos ter o equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E que possamos também, através destas energias, termos a saúde do nosso corpo físico equilibrado. Que possamos, nesse momento, sermos olhados nas nossas necessidades, pois Tu sabes, Pai, daquilo que nós mais precisamos. Estamos aqui em uma posição de humildade para recebermos e para Te pedirmos que olhe por nós e que olhes também pelos nossos familiares que não puderam nos acompanhar aqui nesta tarde e que estão lá nos nossos lares. Que também eles possam ser beneficiados pelas boas vibrações desse ambiente. E também de todos aqueles nossos amigos, conhecidos e familiares que nós sabemos estarem passando por momentos difíceis. Que cada um desses nossos irmãos também possam ser visitados pelos amigos da espiritualidade, fazendo uma pergunta de energias e restabelecendo o bem-estar físico e espiritual. Somos agradecidos por esta oportunidade, somos agradecidos por estarmos aqui nesse ambiente. E assim, com esse sentimento de gratidão a nos envolver nesta tarde, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado o trabalho da tarde de hoje. Pedimos que permaneçam nos seus lugares enquanto o passe é finalizado, por favor.
Chegamos ao final do nosso trabalho, então, que possamos todos retornar aos nossos lares em paz, em segurança, e tenham todos um ótimo final de semana. Muito obrigada pela presença.